Senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Quartou, isso significa que é dia de caso novo aqui nesse canal. Se você ainda não me conhece, prazer, me chamo Débora Ferreira. Já chega aí deixando o like, tá? Agora no início do vídeo, que isso me ajuda bastante. Se inscreve se você ainda não foi inscrito e me acompanha, me segue lá nas minhas redes sociais, que todos os dias eu apareço por lá e levo mini casos que vocês amam. Então, sem muita enrolação, vamos para o caso de hoje. Ele é a lenda do rap mundial, teve uma vida repleta de desafios, muitas rixas, mas também muitas conquistas, e o seu assassinato é um dos mais misteriosos da história da música. Tupac Amaru Shakur nasceu em 16 de junho de 1971 no bairro East Harlem, povoado de Manhattan, na cidade de Nova York, Estados Unidos. O nome de Tupac é uma homenagem que a mãe dele fez ao líder indígena peruano Tupac Shakur II, que lutou por igualdade e liberdade em rebeliões contra a metrópole espanhola. A mãe de Tupac se chama Afeni Shakur Davis e o seu pai se chama Billy Garland, e os dois eram membros ativos do famoso Partido dos Panteras Negras, uma organização urbana socialista revolucionária que lutava pelos direitos das pessoas negras, pela igualdade, contra o racismo, contra a desigualdade social e pelo fim da opressão policial contra os negros. O partido atuou entre os anos de 1966 e 1982. Durante a gravidez de Tupac, em 1971, Afeni foi acusada de conspiração contra o governo dos Estados Unidos e sofreu mais de 150 processos. Mas ela foi absolvida depois de se defender sozinha durante o julgamento, e 3 meses depois ela deu à luz ao seu primeiro filho, que ela colocou o nome de Leisani Perish Crooks. E, gente, eu acho que se pronuncia assim, me perdoem se eu estiver errada, e sim, esse foi o primeiro nome de Tupac. Pouco tempo depois do nascimento do filho, Afeni se separou do pai dele e se casou com Mutulu Shakur, que também era integrante dos Panteras Negras e que em 1982 seria um dos 10 homens mais procurados pelo FBI durante 4 anos. E com medo de que seus oponentes fizessem alguma coisa com o filho, Afeni mudou o nome dele quando ele tinha 1 ano de idade para o que a gente conhece hoje, que é Tupac Shakur, e que também é o sobrenome do seu padrasto. A mãe, o pai, o padrasto e o padrinho de Tupac eram membros dos Panteras Negras. Isso fez Tupac crescer cercado de ativistas políticos e de músicos, e isso foi de grande importância para o seu desenvolvimento artístico. Ele tem uma irmã 2 anos mais nova que ele, chamada Sekiwa Shakur, e um meio-irmão chamado Mopreme Shakur, que também se tornou rapper. A vida da família dele era bem difícil e ficou ainda pior quando o padrasto dele foi preso e a Afeni teve que cuidar da família inteira sozinha. E chegou uma ocasião em que ela e as crianças precisaram morar em abrigos para pessoas sem teto. Na escola, Tupac sofreu bullying por causa da sua aparência, roupas e por causa do seu nome, que era diferente. Com 12 anos, ele foi matriculado em um colégio onde estudou teatro e atuou em várias peças. Em 1986, quando Tupac tinha 13 anos, a família dele precisou se mudar para Baltimore e essa mudança foi muito boa para ele. Nesse colégio, ele fez novos amigos, se destacou no teatro, tanto que apenas 1 ano depois, ele foi aceito no Baltimore School of the Art, onde ele estudou teatro, poesia, jazz e balé. Uma curiosidade bem interessante é que foi nessa escola que ele conheceu Jada Pinkett, isso mesmo, que é mais conhecida hoje em dia como Jada Smith, e antes mesmo de se tornar uma atriz renomada e a esposa de Will Smith, Jada era a melhor amiga de Tupac e chamava ele de irmão. Tupac escreveu vários poemas para ela e essa amizade durou até a morte dele. Tupac foi evoluindo no teatro e ele se tornou um dos caras mais populares do colégio. Ele tinha uma grande facilidade em conversar com as pessoas e fazer novas amizades, e foi nessa época também que ele começou a demonstrar um grande talento em fazer rap. Tanto que ele passou a ganhar todas as competições do colégio e Tupac percebeu que aquela era a sua paixão, e a carreira dele começou em 1989, quando ele decidiu que atenderia por MC New York, seu primeiro
nome artístico. Mas foi nessa época também que a Fanny começou a ter muitas dificuldades em arrumar emprego, principalmente com seu envolvimento com os Panteras Negras, e aí a família precisou se mudar novamente de cidade e foram morar em Mary City, na casa de um parente. Nessa nova cidade, com as várias dificuldades que a família estava passando, Tupac passou a vender substâncias ilícitas e, para piorar, a Fanny se tornou dependente. E apesar de Tupac vender essas substâncias, ele não aceitava que a mãe dele usasse, e isso acabou gerando várias brigas entre os dois. Com isso, Tupac acabou saindo de casa, ele passou um tempo morando na rua, depois foi morar com os amigos e, por fim, passou um tempo morando com seu meio-irmão na Califórnia. E apesar dos vários problemas que ele enfrentava diariamente, Tupac não conseguia resistir à música, e então, em um belo dia de 1989, enquanto ele estava caminhando pelo parque, ele conheceu uma mulher chamada Leila Steinberg. Leila era professora de poesia e ela acabou se tornando a mentora e empresária de Tupac. E foi com essa amizade que ele começou a dar os seus primeiros passos rumo ao sucesso. No ano seguinte, Leila conseguiu o primeiro show de Tupac, não como cantor ainda, mas como dançarino do grupo Digital Underground. Porém, não demorou muito para ele se destacar no grupo e apenas um ano depois, em janeiro de 1991, ele ganhou a oportunidade de demonstrar o seu talento como rapper, e ainda no grupo Digital Underground, ele lançou a sua primeira música chamada Same Song, porém com seu novo nome que o mundo jamais esqueceria: Tupac. No mesmo ano, ele decidiu seguir carreira solo e em 12 de novembro de 1991 lançou seu primeiro álbum, o Tupacalypse Now. Inicialmente, o álbum não fez sucesso, mas alguns anos depois ganhou muito destaque por abordar um conteúdo social, principalmente pelas letras falarem sobre problemas sociais enfrentados pela população jovem negra nos Estados Unidos, como racismo, pobreza, opressão policial, gravidez na adolescência, uso de substâncias ilícitas e muitos outros problemas sofridos pela população jovem e negra. Por essa abordagem de extrema importância, o álbum ganhou disco de ouro em 1996, mas quando ele foi lançado não teve tanto sucesso assim, e Tupac só começou a ganhar reconhecimento com o lançamento do seu segundo álbum, que foi lançado em 16 de fevereiro de 1993, chamado Strictly for My. Esse álbum vendeu mais de 1.600 cópias e de 1992 a 1995, Tupac estreou em 3 filmes: Uma Questão de Respeito, em 1992, Sem Medo no Coração, de 1993, e O Lance do Crime, em 1994. Em 30 de novembro de 1994, Tupac acabou sofrendo uma emboscada enquanto estava gravando algumas músicas em um estúdio. 3 homens encapuzados abordaram ele e exigiram as suas joias, e depois que ele se negou a entregar, ele foi alvejado com 5 tiros, mas foi levado ao hospital a tempo, onde passou por várias cirurgias e sobreviveu. E foi a partir desse acontecimento que a maior rixa do mundo do rap começou. No mesmo prédio que Tupac estava gravando as músicas, também estava o lendário Notorious Big, que até então era um grande amigo de Tupac. Depois da emboscada, Tupac passou a acreditar que Big tinha mandado aqueles homens tirar a vida dele, ou pelo menos sabia que aquela emboscada iria acontecer. A partir daí, a amizade deles passou a ser brigas indiretas em raps. Em fevereiro de 1995, aos 21 anos, Tupac foi preso e acusado de agressão sexual contra uma fã chamada Ayanna Jackson. Ele já tinha sido preso outras vezes por porte de armas e agressões, e tudo isso contribuiu para sua nova pena de 1 ano e meio a 4 anos e meio de prisão. Algumas semanas antes de ser preso, ele gravou seu terceiro álbum chamado Me Against the World, que foi lançado em 14 de março de 1995, quando ele já estava preso, tendo o single Dear Mama, que foi feito em homenagem à mãe de Tupac. Esse álbum é considerado uma das maiores obras da história do hip hop e teve impacto imediato nas paradas musicais, levando Tupac a se tornar o primeiro músico a chegar ao lugar mais alto da Billboard na primeira semana de lançamento do álbum, enquanto estava preso na cadeia. Vendeu mais de 3 milhões de cópias e ganhou 2 discos de platina.
Acho que pouca gente sabe, mas Tupac já namorou Madonna. Eles se conheceram em 1993 durante uma premiação musical e aí eles começaram a sair e logo iniciaram um namoro, porém eles teriam se afastado depois que Tupac foi acusado e preso de agressão sexual. Em 2017 foi revelada uma carta de término que Tupac escreveu em 15 de janeiro de 1995 e que foi enviada para Madonna enquanto ele estava na prisão. Na carta, ele termina o relacionamento principalmente pela diferença da cor de pele dos dois e os problemas que isso poderia causar à carreira dele. Em um trecho, ele escreveu: "Para você, ser vista como um homem negro não comprometeria de maneira alguma sua carreira. Para mim, no entanto, acredito que estaria decepcionando metade das pessoas que me fizeram o que sou. Eu nunca quis te machucar." A carta foi leiloada em 17 de julho de 2019. Eu não encontrei por qual valor, mas ela estava estimada em pelo menos R$1 milhão. Enquanto ainda estava na prisão, Tupac se casou com a sua namorada, Keisha Morris, de 20 anos, em 4 de abril de 1995. Mas o casamento durou apenas 10 meses e eles se divorciaram em 1996. A fiança de Tupac foi estipulada em $1,5 milhão e por conta dos diversos honorários que ele teve que pagar aos seus advogados, ele não tinha mais dinheiro para pagar a sua própria fiança, até que ele recebeu a proposta de Suge Knight, o CEO da Dice Room Records, uma gravadora, só que em troca de Suge Knight pagar a fiança de Tupac, ele teria que gravar 3 álbuns, com a gravadora de Suge Knight, e ele já tinha tentado levar Tupac para sua gravadora algumas vezes, não tinha conseguido até aquele momento. A fiança foi paga e ele saiu em liberdade depois de cumprir 11 meses da sua pena. Em liberdade, ele começou as gravações do seu 4º álbum, All Eyes on Me, que foi lançado em 13 de fevereiro de 1996. O álbum foi um sucesso instantâneo e vendeu mais de 50 milhões de cópias e é um dos álbuns mais vendidos da história do rap. Nessa nova gravadora, ele passou a ser o artista principal ao lado de Snoop Dogg e Dr. Dre e também ficou no meio de uma das maiores rivalidades da costa leste e oeste dos Estados Unidos. E com a sua entrada na gravadora, ele passou a lançar várias músicas que ofendiam diretamente outros rappers do lado leste, como Cia Combs e Notorious Big. E com todo o sucesso que ele estava fazendo, Tupac ganhava mais e mais inimigos. E apesar de todas as polêmicas e confusões que ele se envolveu e ainda estava se envolvendo naquela época, ele estava vivendo o auge da sua carreira e ganhando mais e mais espaço no mundo do rap. No dia 7 de setembro de 1996, Tupac foi assistir uma luta de boxe de Mike Tyson. Depois do evento, Tupac e Orlando Anderson, um integrante de uma gangue rival, começaram a brigar. No começo daquele ano, Anderson e outros membros da sua gangue teriam roubado um membro da gravadora de Tupac. E esse seria o motivo dele ter atacado Anderson naquela noite. Além de Tupac, os seus amigos também atacaram Anderson e tudo foi gravado pelas câmeras de segurança. Depois da briga, o rapper saiu de carro com Suge Knight em direção a uma casa noturna que pertencia a Suge Knight. Por volta das 11h15, quando o carro parou em um sinal vermelho no Flamingo Road, perto do cruzamento Koval Lane, em frente ao Hotel Maxim, um Cadillac branco parou ao lado de Tupac e foram disparados 12 tiros. Ele foi atingido por 4 deles, um na cabeça, 2 na virilha e um na mão, e Suge Knight foi atingido por estilhaços. Tupac foi levado para o hospital com vida e passou por várias cirurgias, incluindo a retirada do seu pulmão direito. E apesar de ter sobrevivido a todas essas cirurgias, infelizmente Tupac Shakur faleceu na tarde do dia 13 de setembro de 1996, aos 25 anos de idade. As causas oficiais da morte foram descritas como insuficiência respiratória e parada cardiorrespiratória, além dos múltiplos ferimentos de bala, e o corpo dele foi cremado. E apesar dos vários suspeitos, até hoje não se sabe quem o matou ou quem foi o mandante do crime. Devido à falta de provas oficiais, os vários inimigos que ele tinha e a rapidez que a polícia de Las Vegas abandonou as investigações, várias teorias surgiram. O principal suspeito é Orlando Anderson, com quem Tupac brigou na noite do crime.
A polícia acredita que o crime foi por vingança. Inclusive, outro membro da mesma gangue de Anderson, chamado Keefe D, confessou que ele participou do crime. Keefe disse em entrevista que estava no carro junto do atirador, mas não disse o nome do atirador para não quebrar o código das ruas. No entanto, ele disse que os tiros vieram do banco de trás do carro. E quanto a Anderson, ele foi morto em um tiroteio entre gangues pouco tempo depois. Muitos fãs acreditam que o responsável pelo assassinato de Tupac é Notorious Big, já que ele era um dos seus principais rivais. Porém, Big sempre deixou claro que não tem nenhum envolvimento com o crime e conseguiu provar que na noite em que tudo aconteceu, ele estava na sua gravadora gravando algumas músicas. Notorious Big foi morto alguns meses depois, aos 24 anos de idade. Outra teoria é que Suge Knight, produtor e amigo de Tupac, teria encomendado o crime. Isso porque os dois estavam tendo algumas brigas naquela época e que ele acreditava que as obras do rapper valeria mais com ele morto. E outra coisa é que o contrato de Tupac com a gravadora de Suge Knight já estava chegando ao fim. Com a morte dele, Suge iria ganhar milhares de dólares e algumas fontes dizem que Suge Knight tinha 25 policiais na sua folha de pagamento, e isso esclarecia o fato da investigação ter sido abandonada tão cedo pela polícia de Las Vegas. Mas são apenas teorias e existem dezenas delas. Eu separei as mais famosas, então se você souber alguma, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar ler. Até o dia de hoje o crime ainda não foi resolvido e ninguém foi oficialmente acusado, até porque a maioria dos envolvidos foram mortos pouco tempo depois. Tupac deixou 7 álbuns póstumos, 3 filmes e vendeu milhões de álbuns. Tupac Amaru Shakur deixou um legado de músicas e ativismo e é considerado um dos maiores compositores e rappers da história. E esse foi o caso de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aqui nos comentários as teorias de vocês, a opinião de vocês sobre esse vídeo, sobre esse caso, que eu vou gostar muito de ler. Não esquece de deixar o like, por favor, para me ajudar. Se inscreva se você ainda não for inscrito e me segue nas minhas redes sociais, tá? Que eu apareço por lá e a gente fica mais perto uns dos outros. E é isso, gente. Se cuidem, não falem com estranhos. Espero vocês aqui para o próximo vídeo. Tchau!